Olá, sejam bem-vindos ao ACS na TV. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Porto de Santos, junto com a Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas Transportadoras de Containers, a ABTTC. E para esse bate-papo nós convidamos o Wagner Rodrigo, diretor executivo da associação. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Mariana. E estou aqui hoje para a gente debater um pouquinho sobre Porto e Retroporto. Com certeza. E Wagner, falando assim um pouco sobre o Porto de Santos, né? Ele é o nosso maior complexo portuário da América Latina e um dos principais motores do comércio exterior. E para quem não tem ainda essa dimensão, né, o que isso representa na Baixada, na nossa região, para o comércio brasileiro como um todo? O Porto de Santos, ele representa aí basicamente 1/3 de todo o volume que é movimentado na balança comercial brasileira, né? O porto de escoamento de 98% do algodão que é colhido no Brasil, soja, carnes, então assim tem uma importância tremenda para a economia da Baixada Santista. E além disso, né, das atividades portuárias e retroportuárias serem os maiores geradores de emprego e de riqueza para os municípios da Baixada Santista, né? Nós estamos falando não só de Santos, mas também Guarujá, Cubatão, São Vicente, que está expandindo sua atividade retroportuária. Então toda a Baixada Santista hoje ela tem uma grande dependência da atividade portuária. Com certeza. E o porto ele não funciona de forma isolada, né? Tem toda uma cadeia ao entorno. E pode explicar um pouco quais são os tipos de empresas que estão presentes? Então, muita gente olha o porto, né? Olha só os complexos portuários que estão ali na margem da água, né? É o que a gente chama dos terminais molhados, né? Mas tem toda uma cadeia de empresas que estão ali dando suporte para que aquela atividade no porto possa acontecer. Nós podemos falar, por exemplo, dos depots, que são os terminais de contêineres vazios. Ali é onde termina toda a logística de importação, com a devolução do contêiner vazio, é feita a preparação, o reparo daquele contêiner e deixar ele preparado para uma nova atividade de exportação, ou seja, onde começa a cadeia logística de exportação. Muita gente olha ali os terminais de contêiner vazio e entende que aquilo ali não agrega valor. Não, muito pelo contrário. É uma das principais atividades que acontece aqui no Porto de Santos. Também temos aí na área retroportuária os terminais Redex, que são os terminais que recebem a carga com destino à exportação, fazem todo o trabalho de consolidação de mercadoria, todo o desembaraço aduaneiro e deixam essa carga já pronta para ser embarcada no terminal portuário. Serve aí como um grande pulmão para a atividade portuária. E fora outras atividades, nós temos transportes, atividades também de suprimentos. Então a cadeia logística portuária ela é imensa, então nós não temos que olhar só para o canal, tem que olhar além do canal. É o que eu costumo sempre falar, né? Precisamos que ter áreas retroportuárias pelo menos 2, 3 vezes superiores ao que temos hoje de área portuária, né? Para que nós tenhamos uma logística mais eficaz. Sim, você comentou que essa área, né, do retroporto é o pulmão, né, dessa engrenagem como um todo. E como é que isso funciona na prática? Tá, por exemplo, hoje nós temos aí os terminais portuários. São áreas que devem basicamente atender a operação de navio. A carga já tem que estar pronta, desembaraçada, e ali só fazer a mudança de modal, né? Nós tiramos o modal rodoviário, ferroviário e coloca no modal aquaviário. Só que para que isso aconteça, essa carga já tem que chegar pronta no porto. E aí é onde entra as atividades retroportuárias, ou seja, o pulmão do porto, né? Ali é onde vai chegar, por exemplo, o veículo graneleiro transportando os produtos que vão ser exportados, por exemplo, granéis, nós temos algodão, açúcar. Essa mercadoria vai ser estufada em container, acondicionada em container, vai ter todo o processo documental, o processo aduaneiro em cima desse container, dessa mercadoria. E aí quando essa carga estiver ok, aí sim ela é transferida para o porto. Ou seja, a área do porto ela é uma área muito valiosa para ser ocupada com essas atividades secundárias. Então, por isso que o retroporto ele é o pulmão do porto, né? Com certeza. E é como você falou, é uma área indispensável, né? Não tem como funcionar sem ela. E a associação, né, a ABTTC, ela foi fundada em 1976, com foco, né, nessa parte de rodoviária, de containers, e foi crescendo junto com o setor. E aí eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre a associação. Tá. A BTTC, quando ela foi fundada em 1976, né, ali ela congregava algumas empresas que tinham veículos de transporte e também tinham algumas áreas que faziam a sua atividade logística, né? Só que isso com o tempo foi crescendo, foi se modernizando
E aí teve uma portaria da Receita que autorizou que áreas retroportuárias não alfandegadas, né, pudessem fazer todo esse trabalho de consolidação e desembaraço aduaneiro de mercadoria, que são os REDEX. E aí foi onde a BTTC se especializou nessa área, né? Não só os REDEX, mas também os terminais de contêineres vazios. Então hoje a gente representa esses setores, hoje todos os REDEX que estão instalados aqui na Baixada Santista são filiados à BTTC, utilizam sistemas, tecnologias da BTTC, e os terminais de contêineres vazios também. Então nós conseguimos aí nos últimos anos um trabalho conjunto, feito com a Receita Federal, modernizar esses terminais retroportuários. Hoje, quando você entra numa área REDEX, ela tem os mesmos controles, os mesmos processos do que, por exemplo, um terminal alfandegado. A única diferença de um para outro ali é que um movimenta a carga de importação e o REDEX não, é específico para exportação. Então, hoje os REDEX eles elevaram muito o nível. Quando eu entrei na BTTC, nós chegamos a ter mais de 60 REDEX habilitados no Porto de Santos. Mas com esse processo de modernização, hoje reduzimos aí para 29 REDEX, mas que atendem super bem toda a demanda do Porto de Santos. E você falou sobre a modernização, existe muita tecnologia e inovação por trás? Existe bastante tecnologia. Hoje, por exemplo, a região da Lemoa, muitas vezes você, para sair da Lemoa e chegar até um terminal ali que está do lado, vai a BTP, você demora ali 2, 3 horas, você está 3, 4 quilômetros. Em compensação de outras localidades, você consegue fazer isso em 40 minutos. Então tem uma série de ações pontuais que precisam ser feitas, né, para poder melhorar essa mobilidade. Não poderia também aqui deixar de falar dos investimentos que a Prefeitura Municipal tem feito, que a Autoridade Portuária tem feito, para tentar amenizar e melhorar o fluxo da região da Lemoa. Tem obras acontecendo recentemente, né? Obras que já eram aguardadas aí há muitos anos, mas que agora começaram a ocorrer e vai dar aí um impacto positivo para a região da Lemoa, para que as cargas consigam transitar sem ter esse problema de perda de tempo com trânsito, até impactando diretamente as operações das empresas. Isso é muito importante. Nós já voltamos com a ACS na TV.
Estamos de volta com o ACS na TV, com a participação de Wagner Rodrigo, diretor executivo da ABTTC. Wagner, para a gente continuar o nosso bate-papo, quanto mais o Porto de Santos cresce, mais os desafios logísticos vão aparecer, né? E isso é um sinal de sucesso, correto? Eu queria saber como é que você enxerga esse momento. É um momento muito positivo, né? Hoje, inclusive, além de estar na BTTC, né, também estou como presidente da Associação Comercial do Guarujá, uma entidade co-irmã da ACS, né? E hoje nós recebemos lá o diretor de operações da Autoridade Portuária, Beto Mendes, né, que falou sobre os principais projetos da Autoridade Portuária, as perspectivas de crescimento, as obras que estão por vir, né? E tocou num ponto importante ali, que são duas questões estruturais que estão acontecendo nesse momento, que é a reforma tributária e o acordo do Mercosul. Com a reforma tributária, muitas cargas que estavam sendo desembaraçadas em outras regiões, por exemplo, Santa Catarina, bastante vinho que chega por lá, né? Sendo que o mercado consumidor é aqui o eixo do Porto de Santos, né? Há cargas que vêm por Espírito Santo também, a tendência é que essas cargas voltem para o Porto de Santos. Então, com essas cargas voltando para o Porto de Santos, nós iremos precisar de mais suporte, de mais áreas retroportuárias, de mais áreas portuárias e, principalmente, melhorar as vias de acesso, melhorar as conexões do porto. Então, tem uma perspectiva muito boa de aumento de volume de mercadorias, só que nós precisamos trabalhar aí para não engargalar os movimentos que já tem hoje. Sim, e falando sobre essa parte de movimentação, você até comentou sobre as obras, né, na região da Alemoa, né, falando mais aqui um pouco do Porto de Santos. Isso é um sinal de modernização, de desenvolvimento, né? Como é que está sendo esse processo? Sim, sim. É uma obra aguardada há muitos anos, né? É uma obra ali para melhorar a saída da Alemoa, você reduzir um pouco o conflito que tem ali no semafórico, né? Um semáforo que acaba... ou ele trava a saída do porto ou ele trava a saída da Alemoa, né? Então você tem que fazer uma escolha ali. Mas isso está sendo modernizado, tanto pela autoridade portuária quanto pela Prefeitura de Santos, está avançando bem. A expectativa é que agora em agosto a parte municipal termine ali as suas obras e em dezembro a autoridade portuária também conclua suas obras. Então a expectativa é que para o próximo ano as movimentações ali dentro da Alemoa ocorram de uma forma mais tranquila e mais segura aí para os empresários que empreendem naquela região. Com certeza. E a associação, ela não atua só na representação, né? Ela também participa das discussões com o poder público, como você está trazendo aqui. E quais são as principais demandas que aparecem, que vocês levam hoje do setor para o Estado? Olha, além dessas questões pontuais aqui, locais, né, que a gente tem bastante interlocução com as prefeituras municipais, também tem algumas demandas que a gente apresenta ao governo do estado, tá? Principalmente questão de mobilidade, mas acho que a principal pauta hoje da associação da BTTC é a questão do reporto. Hoje nós temos existe um programa federal, né, que permite com que terminais portuários e alguns retroportuários adquiram equipamentos com isenção de alguns tributos, suspensão de outros tributos, que impacta em cerca de 40% o custo desse equipamento. Só que, atualmente, Redex e Depots, embora façam parte de toda a cadeia logística de importação e exportação, eles não estão contemplados nesse benefício. Então, essa bandeira, a BTTC tem defendido, nós temos feito inúmeras articulações em Brasília, inclusive foi fruto de um projeto de lei que está tramitando lá na Câmara, tem pareceres favoráveis, tanto da Comissão de Viação e Transporte quanto da Comissão de Finanças e Tributação, mas ainda não está no ritmo acelerado essa tramitação e nós precisamos urgentemente desses incentivos para que os terminais retroportuários possam investir em novos equipamentos, ganhar mais eficiência na sua movimentação e principalmente, né, que a bandeira agora do momento, né, reduzir o seu impacto de carbono. Porque hoje você pega um equipamento que atua no terminal retroportuário Redex, Depot, é equipamento que tem mais de 10 anos. Esse equipamento é mais poluente, é menos eficiente, tem um custo de manutenção alto. Em compensação, hoje tem equipamentos que poluem cerca de 90% menos do que os equipamentos que estão hoje nesse parque, que gastam menos em custo de manutenção e, além disso, ainda tem equipamentos elétricos, né, que já vai na transição energética. Então, precisamos urgentemente inserir Redex e Depots no programa do Reporto. Sim, com certeza. E voltando um pouco ao nosso assunto que a gente estava falando no primeiro bloco, sobre que essa parte, né, da logística, ela não afeta só Santos, né? Toda a Baixada como um todo, como a cadeia.
E como é que é visto assim o papel das demais cidades, dos demais municípios ao entorno? Solicite a entrega dessas cargas de forma organizada e aproveitando melhor os horários, né? Porque hoje o porto é 24 horas, só que eu costumo falar que o cliente não é 24 horas, né? O cliente opera em horário administrativo. Sim. Então ainda tem um lapso de horários que você consegue trabalhar com esses agendamentos, com essas cargas. O horário noturno, por exemplo, a gente anda na perimetral, quase não tem movimento. A gente chega ali na Lemoa, também quase não tem movimento. Então precisamos aproveitar melhor esses horários. E só conseguiremos aproveitar com integração entre porto e retroporto e também avanços na área de segurança. Perfeito, muito obrigada e voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do ACS na TV com Wagner Rodrigo, diretor executivo da ABTTC. Wagner, então vamos começar esse bloco falando um pouco sobre a ABTTC associada à Associação Comercial de Santos. O que essa aproximação representa na prática para o setor? Olha, a ABTTC já é uma associada de longa data aí da Associação Comercial de Santos, né? É importante essa aproximação da ABTTC junto à ACS, porque a gente consegue trabalhar em algumas pautas em conjunto, né? A Associação Comercial de Santos ela tem sua história, seu protagonismo, sua penetração ali junto às empresas associadas. Então a BTTC viu isso como uma grande oportunidade para desenvolver pautas em conjunto e também trabalhar essa questão da expansão da atividade retroportuária. A gente não é associado só à ACS, né? Também participamos da Associação Comercial do Guarujá, participamos de outras entidades, justamente por acreditar nisso, que a união de forças conseguem melhor atingir os objetivos.
Com certeza, até essa união que você falou traz muitas melhorias, né, para o setor retroportuário e como outros no geral, e como as entidades, né, como a BTTC, conseguem mobilizar lideranças públicas e representantes do setor privado. Nós temos bastante contato com o poder público, né? Então isso é inerente à nossa atividade institucional, né? Então nós conseguimos ali trabalhar algumas pautas bem estruturadas, discutir. A gente tem bastante proximidade com os secretários municipais das áreas que cuidam de assuntos portuários, retroportuários, emprego, infraestrutura. Então ela consegue ali levar a voz dos seus associados para atingir os objetivos em relação às demandas que são apresentadas às entidades. Então hoje esse ponto é bem trabalhado na BTTC e junto com as entidades com que nós participamos, né, a gente consegue aí ter mais penetração e mais aderência junto aos poderes constituídos. Com certeza. E vendo assim essa parte desse crescimento, que o porto seja sustentável também, precisa ter todo ali um acompanhamento com o planejamento urbano, né? E como é que acontece essas conversas juntos com o diálogo entre o setor portuário e o Estado? Olha, eu costumo falar que essa questão de infraestrutura não tem que ser um plano de governo, né? Tem que ser um plano de Estado. Tudo que você planta hoje de projetos, pegando o exemplo aqui da terceira pista da Imigrantes, se hoje o governador assinar o documento autorizando a Ecovisa a seguir com os estudos, nós estamos falando que é uma obra que vai ser inaugurada daqui a 6 anos. Sim. Então, ou seja, já não está mais na gestão do governador mesmo que reeleito, né? Então, isso precisa ser um plano de Estado. A mesma coisa tem que acontecer nos municípios da Baixada Santista. Eu vejo, por exemplo, alguns municípios avançando bem nessa pauta, por exemplo, Praia Grande, né? Que a estrutura de Praia Grande avançou muito nos últimos anos. Santos também está seguindo essa linha bacana, mas outros municípios também precisam avançar e ter planos não só de governo, plano mesmo de Estado, entendeu? Para que as obras saiam, para que os projetos sejam realizados, e um ponto importante disso tudo é a sociedade civil organizada estar acompanhando, estar ajudando nesse processo de planejamento, porque quando a sociedade civil organizada participa, esse projeto deixa de pertencer a um governo e pertence à sociedade, pertence a todos, entendeu? Então precisa que as coisas sejam bem encaminhadas e bem acompanhadas pela sociedade civil organizada. E mesmo como você falou, né, muita gente às vezes não percebe, mas todas as operações portuárias acabam impactando o nosso dia a dia, né, assim como de todas as pessoas, de todos os municípios, e não só no trânsito, tem o uso do solo, tem os acessos viários, a economia, que é muito importante. Como é que é essa relação entre o porto e a vida urbana da Baixada Santista? Olha, eu vou pegar muito o exemplo da cidade onde eu resido e eu estou presidindo lá a Associação Comercial, né, Guarujá. Guarujá ele tem um grande potencial turístico e muita gente via o porto e o retroporto como vilões na cidade, que não agregava nada, que o caminhão está travando a via, que o caminhão está congestionando. Só que hoje esse olhar já está mudando. Por quê? Com informações, com acessos, tive até a oportunidade de levar a diretoria lá da Associação Comercial do Guarujá para conhecer a autoridade portuária, para conhecer tudo que envolve ali o porto, né? E aí já conseguimos mudar um pouquinho essa visão, vendo que a atividade portuária e retroportuária ela agrega sim na economia do município, só que nós precisamos estar juntos para que as obras estruturantes saiam e aquela operação ela impacte o menos possível o dia a dia da população. Pegando o exemplo do Guarujá, né, nós temos ali um conflito na Rua do Adubo, que é uma via municipal, mas é o único acesso ao porto, que já poderia ter um viaduto, já poderia estar estruturada para atender o tráfego do porto. Só que, por motivos alheios de governos anteriores, essa obra acabou não saindo da forma com que deveria.